Você sabe que é difícil ganhar dinheiro nesse mercado competitivo de ações internacionais. Agora, você já se perguntou o que move o preço de uma ação? O que explica os grandes retornos de longo prazo? E o que você precisa saber sobre esse comportamento dos ativos de forma a ganhar mais dinheiro no longo prazo? Vamos falar sobre Factor Investing, a tendência do futuro que vai mudar a forma como a gestão ativa é feita no mundo. Pode rodar a vinheta. Para que isso fique mais claro, a gente tem que voltar ao passado e explicar um pouquinho como a teoria de finanças foi se desenvolvendo. E como tudo na vida, assim como na ciência, teorias vão nascendo e morrendo. Nasce uma teoria que explica um determinado acontecimento, depois a teoria evolui, aquela teoria antiga cai, é substituída por uma nova que explica melhor aquele determinado acontecimento e assim a civilização evolui. Então lá em 1960 a gente teve o desenvolvimento do modelo CAPM, que significa Capital Asset Pricing Model. É um modelo de precificação dos ativos. É um modelo que tentava ali explicar quanto que deveria valer um certo ativo. A fórmula é a seguinte, não precisa ficar desesperado ou desesperada, a gente não vai entrar muito no quesito matemático da coisa. É apenas para que a gente entenda como lá atrás a gente estimava o valor futuro de um determinado ativo, uma ação, por exemplo. A fórmula é a seguinte: o retorno esperado de um ativo deveria ser igual à taxa livre de risco mais o beta daquele determinado ativo vezes o risco de mercado menos a taxa livre de risco. O que essa fórmula diz para nós aqui? Que o retorno do ativo é uma função do risco daquele determinado mercado em comparação com o custo de oportunidade. Vamos pegar um exemplo aqui besta. Eu quero saber um retorno de uma determinada ação. No Brasil, qual que é o nosso ativo livre de risco? Aquele que nos oferece um bom retorno com o menor risco possível? É o CDI, que a gente consegue, por exemplo, investindo em Tesouro Selic, algo próximo ali a 100% do CDI. Então, um investidor que queira investir em ações, ele já está correndo um risco mais elevado, porque o mercado acionário, ele chacoalha mais, e quando você toma mais risco ao investir no mercado acionário, você quer ter um retorno superior ao custo de oportunidade, ao Tesouro Selic, por exemplo, porque senão não faria sentido eu tomar mais risco e receber menos retorno do que o ativo mais seguro daquela determinada economia. Então esse modelo foi muito importante para que a gente entendesse essa questão de analisar um ativo frente ao risco sistêmico de um determinado mercado, ao risco do mercado acionário como um todo. Essa teoria ela foi desenvolvida por grandes estudiosos, né? William Sharpe, que também desenvolveu aquele indicador do índice de Sharpe, que é muito conhecido, o Jack Lawrence Traynor, John Virgil Lindner e Ian Mossen. Dessa teoria saiu ali um conceito muito importante, que é o conceito do risco não diversificado ou risco sistêmico e o risco diversificável ou risco idiosincrático. Vamos colocar aqui: risco sistêmico e risco idiosincrático. O que são esses dois riscos? O risco sistêmico tem esse outro nome que é o risco não diversificável, é aquele risco que você não consegue diversificar para escapar dele. Vamos usar um exemplo. Eu monto uma carteira de ações, aí eu compro ali ações do setor de commodities, eu compro ações do setor de varejo, eu compro ações do setor de saúde. Opa, estou diversificado, tenho vários setores. Mas todos esses setores são de ações brasileiras. Portanto, mesmo que eu diversifique em diferentes setores, eu ainda corro o risco sistêmico do mercado de ações do Brasil. Portanto, tem uma componente desse risco que eu não consigo escapar por mais que eu diversifique. Agora, o risco idiosincrático, ele tem esse outro nome de risco diversificável porque ele pode ser diversificado. Então, se eu compro ações de commodities, eu vou correr alguns riscos específicos deste segmento, como por exemplo, a flutuação do preço de commodities no mercado internacional, mas se eu compro uma parte da carteira com ações de saúde, eu vou correr outros tipos de risco específicos, e aí se eu diversifico entre vários setores, eu estou diminuindo esses riscos específicos de cada um.
Opa, estou dando uma pausa aqui no vídeo porque eu quero te fazer uma proposta. Hoje, você sente que seus investimentos poderiam estar mais bem estruturados? Sente que a sua carteira de investimentos poderia e deveria render mais do que ela rende hoje? Você sente uma certa insegurança ao investir e fica com aquela sensação que pode ter investido em algo ruim toda vez que você investe? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, eu tenho certeza de uma coisa: assinar a Finclass hoje pode mudar completamente a sua vida para melhor. Na plataforma da Finclass, além de você ter mais de 65 cursos de investimento com alguns dos melhores especialistas do Brasil e do mundo, você terá um diferencial que nenhuma outra plataforma de solução na internet te entrega. 2 carteiras recomendadas completas, criadas por profissionais e que te dizem exatamente onde investir. Uma dessas carteiras é destinada para quem quer chegar ao primeiro milhão mais rápido, nós chamamos de carteira de valorização. E a outra é para quem quer ganhar renda passiva com seus investimentos, nós chamamos de carteira de renda. Graças a estas carteiras, mais de 80% dos nossos assinantes sentem que investem com mais confiança e controlam melhor os seus investimentos. Mais da metade passou inclusive a investir mais todos os meses. E o melhor de tudo, todo mundo que segue as carteiras recomendadas já está conseguindo ver os resultados acontecendo. Então, quer investir melhor e já fazer isso em menos de uma semana? Clique no link da descrição do vídeo ou no QR Code que aparece na tela e invista com a ajuda da Finclass. É isso, espero que você aproveite. Agora vamos continuar com o nosso vídeo. Então a gente já teve uma boa ideia, né? Do risco generalizado, de uma média daquele mercado e o risco que a gente consegue de fato escapar e nos proteger mais através da diversificação. Daí veio outra teoria, lá em 1976, a teoria APT, que é Arbitrage Price Theory, que é a teoria de arbitragem de preço, teoria APT, que foi desenvolvida por Stephen Ross. Essa teoria, ela propunha algo diferente. Ela propunha que você poderia decompor o retorno do ativo em diversas variáveis, potencialmente infinitas variáveis. Então eu posso analisar que o retorno de uma ação é uma função da inflação daquele país, do crescimento de PIB que aquele país está engatando, a performance relativa em relação a outros índices de mercado e assim por diante. Então é como se a gente pudesse criar uma equação específica que explicaria o retorno de algum ativo. Essa teoria ela prometia ser mais assertiva, porque você pode modelar essas especificidades. Entretanto, é justamente essa também a desvantagem, porque é muito difícil você ter a certeza de que aquele modelo que você está construindo representa a realidade. Será que eu não deixei de colocar algum fator aqui? Será que eu não esqueci alguma variável? Será que essa variável realmente é relevante para a valorização futura desse ativo? Ficam esses questionamentos. Mas aqui tivemos a primeira teoria que trouxe um cheiro do que viria a ser o investimento em fatores, que é essa questão de identificar características únicas que podem explicar o retorno de um determinado ativo. E aí, avançando um pouco mais a história, em 1990, a gente teve um modelo de 3 fatores de Fama e French. Então, o modelo de 3 fatores de Fama e French, criado pelos estudiosos cujos sobrenomes deram o nome a esse modelo, né, que é o Kenneth French e o Eugene Fama. Nessa teoria, eles discutiram que o retorno de um ativo poderia ser explicado como uma função de 3 principais variáveis. A primeira delas, o risco de mercado, ou seja, importando aquele conceito descoberto lá no CAPM, que existe uma componente de retorno média daquele determinado mercado. O conceito do beta, que é uma característica generalizada. O Ibovespa tem um determinado comportamento, ele é a média do nosso mercado, ele é como se fosse o nosso beta. E aí as ações que se inserem no mercado brasileiro podem ser comparadas com essa média, com esse retorno médio de um mercado, que eu usei o Ibovespa aqui como exemplo, mas poderia ser o mercado acionário dos Estados Unidos, por exemplo. Segunda variável aqui do modelo de 3 fatores de Fama French foi o fator tamanho. E nos estudos deles, eles identificaram que empresas de menor tamanho, em média, tinham um resultado maior do que esse mercado amplo.
Obviamente, pessoal, existem outliers, existem exceções. Nos estudos deles tiveram diversas empresas pequenas que tiveram um resultado final ali catastrófico, mas em médias, o comportamento das empresas menores resultou em uma valorização mais expressiva do que a média de mercado ao longo dos anos. De forma que eles auferiram que o fato da empresa ser pequena explica também retornos futuros. E o terceiro fator aqui, descoberto por eles, foi o fator valor, que seria o quão barato está um determinado ativo. E aí existem diversas métricas de auferir se uma empresa está barata ou não, como por exemplo a métrica de price to book, ou preço sobre valor patrimonial. Você comparar o preço que uma ação está sendo negociada no mercado com o valor contábil daquela empresa. Por exemplo, ela tem maquinário, aquela empresa tem prédios, tem muito patrimônio, tem muito caixa. Você consegue contabilizar esse patrimônio contábil e comparar com o valor dela, de forma que a gente tem ali alguma estimativa se ela está barata ou cara. Existem diversas outras métricas de auferir se uma empresa está barata ou cara, mas lá atrás, em 1990, esse foi um dos aspectos identificados por esses estudiosos. E aí, mais recentemente, o modelo de 3 fatores evoluiu para um modelo de 5 fatores, já em 2015. E os outros 2 fatores adicionados aqui foram os seguintes: RMW, que a sigla significa Robust minus Weak, ou seja, empresas mais maduras, mais consolidadas, mais rentáveis costumam performar melhor do que empresas mais fragilizadas. E o outro é o CMA, que é Conservative minus Aggressive. Também dando um olhar ali para o crescimento futuro das empresas, o quão conservadoras ou não elas são em suas aquisições, em aumento de custos, se elas tendem a se preservar mais e crescer de uma maneira mais sólida. Então ele trouxe 2 pilares aqui que abriram espaço para que a teoria desenvolvesse em cima de um arcabouço sólido, até que a gente chegue nos dias de hoje, onde a gente já tem estudado e catalogado uma série de fatores que explicam retornos dos ativos. Então, como eu trarei aqui nesse slide que vai aparecer aqui na sua tela, assim como alguém que quer procurar, por exemplo, uma dieta hiperproteica para crescer o músculo e tudo mais, vai no nutricionista e o nutricionista passa uma gama de alimentos que vão ter os nutrientes, a proteína necessária para você atingir seu objetivo. Então é como se a gente conseguisse também identificar os nutrientes que as empresas têm, né? Quais características fundamentais, quais fatores explicam o comportamento de cada empresa em específico. Então aqui eu dei um exemplo, né? Leite tem proteínas, carboidratos, gorduras. Apple é uma empresa de growth, de perfil de crescimento, e tem também características que apontam a Apple como uma empresa de qualidade. Então se eu quero comprar uma ação de crescimento e qualidade, a Apple poderia ser uma boa candidata. Por que toda essa discussão é importante, pessoal? Porque essa discussão, ela trouxe à tona um debate que desmascarou muitos investidores, muitos gestores profissionais. Vou trazer um exemplo aqui para a gente discutir, ó. Pensa um gráfico e aí você tem ali ao longo de muitos anos o retorno do S&P 500, que é o índice que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vamos supor que ao longo de muitos anos, esse tenha sido aqui o comportamento do S&P. Sei lá, rendeu 200%, só para a gente ser didático aqui. Vamos supor que nesse mesmo período um gestor profissional tenha montado uma carteira de ações de tecnologia que tem um perfil identificado de growth, crescimento, ou seja, empresas de growth que tem, portanto, esse fator em comum que é crescimento. E esse gestor montou essa carteira de ações de tecnologia e teve uma performance, vamos dizer aqui, maior, acumulando 300%. Antigamente, antes da teoria se desenvolver, esse gestor aqui bateria no peito e falaria: poxa, eu gero alfa, que seria o excesso de retorno, né? Ele gerou aqui um retorno acima da média de mercado e ele ia dizer: eu gerei alfa. Olha como eu sou bom, como eu sou diferenciado, eu bati o S&P aqui ao longo de muitos anos. Aí a teoria veio explicar que talvez ele não tivesse gerado alfa. O que a gente teria que fazer para verificar se esse gestor realmente foi bom ou não ao longo do tempo? A gente teria que pegar um índice que tem características semelhantes ao portfólio desse gestor. Se ele montou uma carteira de growth,
de crescimento, a gente teria que pegar um índice que representa esse fator growth, crescimento, e comparar a carteira do gestor com esse índice. E aí vamos supor que a gente pegasse essa carteira de crescimento e auferisse que rendeu 320%. Isso aqui evidenciaria que, na verdade, o gestor não gerou alfa. Ele teve um alfa negativo, porque em relação ao índice de características similares, ele rendeu menos. Essa diferença aqui, de 20%. Isso é muito importante, pessoal. Já teve casos aqui no Brasil mesmo, de fundos de ações internacionais fazerem a propaganda de que tem resultado maior do que o S&P, só que é um fundo de growth. Portanto, deveria ser comparado com um índice de growth, um índice de fator em comum. Porque aí sim a gente ia saber se aquele fundo gera alfa ou não. Porque se eu escolho um fundo de gestão ativa que tem menor resultado do que um índice de growth ali, era só comprar um ETF de growth. Eu não precisaria estar pagando essa taxa apostando na gestão ativa se um ETF fosse melhor ao longo do tempo. Agora, se o gestor, mesmo em comparação com um índice semelhante, entregasse um retorno superior, por exemplo aqui, 400%, aí sim ele gerou alfa, porque ele escolheu uma carteira de crescimento, growth, e gerou um resultado maior do que um índice de crescimento e growth. E agora eu vou mostrar para vocês os principais fatores já identificados pela teoria moderna de finanças. Existem muitas teorias e vários fatores identificados por aí, mas também há muita discussão se essas dezenas de fatores que existem por aí não são, na verdade, variações dos principais. Então eu vou te mostrar os mais sólidos, os mais reconhecidos. A fonte que a gente usou aqui foi a MSI, que é uma grande empresa de pesquisa de mercado, que está na vanguarda do desenvolvimento de pesquisa sobre fatores, e os principais identificados são esses aqui. Valor, que já falamos, tamanho pequeno, né? Small caps, a gente falou, já foi identificado lá no modelo de 3 fatores de Fama French. Momento, né? A questão de você pegar um momento positivo das ações, um momento onde tem um certo embalo, onde tem fluxo, onde tem direção, e investir conforme essa tendência também ao longo do tempo foi capaz de explicar retornos acima da média. É bom que isso fique claro, tá? Esses fatores identificados, eles têm robustez por conta de terem tido resultados acima da média ao longo do tempo. A gente vai falar de resultado daqui a pouco. Baixa volatilidade, né? Muitas empresas que tinham níveis de volatilidade menor acabavam apresentando retornos superiores, o que é até contraditório de certa forma, né? Porque, poxa, você correu menos risco, ganhou mais retorno. Isso tem a ver com finanças comportamentais, normalmente as ações mais badaladas, que os investidores estão mais propensos a comprar, elas também se tornam mais voláteis por conta desse fluxo, de forma que as ações menos voláteis costumem ficar mais baratas, e isso poderia explicar um retorno maior no longo prazo. Isso talvez seja até assunto para outro dia a gente discutir por que cada fator para de pé. Eu queria hoje apresentar para você o conceito e apresentar também os fatores mais conhecidos. Dividend yield, um fator identificado, talvez o menos famoso, o menos explorado dos que a gente vai comentar hoje, que tem a ver com ações que costumam pagar um grande volume ou dividendos crescentes. Ela pode também ser uma ação mais rentável no longo prazo. E qualidade, né? Normalmente tem a ver com índices de lucratividade, a empresa ser pouco alavancada, pouco endividada, gerar muito caixa, ter facilidade em converter faturamento em caixa líquido. Isso também tende a explicar retornos superiores no longo prazo. E aí você, se está atento no vídeo, pode ter reparado que está faltando o fator growth, crescimento. E por que ele não está aqui na lista dos fatores mais badalados? Porque ele é um fator novo, ele é um fator que não tem muita robustez estatística, porque ao longo de muitas décadas de estudo sobre fatores, ele não foi capaz de entregar um retorno acima da média. Mas isso se inverteu, porque depois da grande crise financeira de 2007, 2008, os Estados Unidos jogou os juros para quase zero, porque entrou numa recessão, precisava estimular.
E em paralelo, a gente entrando num mundo cada vez mais digitalizado, que utiliza a tecnologia para tudo, a gente teve um ambiente que favoreceu muito o crescimento de empresas ligadas à tecnologia. Porque com juro baixo, o custo do dinheiro é baixo, então o custo para essas empresas financiarem o crescimento futuro ficou muito mais acessível. E as pessoas utilizando cada vez mais essas inovações e tecnologias, de forma que as empresas foram crescendo e criaram um espaço imenso dentro dos índices de mercado e dentro também dos nossos hábitos de consumo. Por isso que na última década, e está ocorrendo também na década atual, a gente tem visto um retorno muito bom do fator growth. Entretanto, pode parecer bastante tempo, mas 15 anos de resultado frente a décadas de história estudada, ainda não temos essa robustez estatística toda para a gente bater o martelo e falar que growth é um fator que historicamente foi mais rentável do que a média de mercado. Pode ser que daqui para frente seja. Eu até acredito que pode vir a ser por conta disso que eu acabei de falar, dos nossos hábitos terem mudado. Aqui você está vendo uma tabela que mostra as maiores empresas do mundo em 1990. Olha, um domínio japonês, um domínio do setor fabril, industrial, bancos. Se a gente pega o gráfico das maiores empresas do mundo hoje, a gente tem ali a maior parte delas sendo empresas de tecnologia ou altamente ligadas ao tema de tecnologia. Portanto, pode ser que a gente esteja aqui numa virada de paradigma e que daqui para frente o fator crescimento seja um fator que tenha cada vez mais robustez estatística e que comprovadamente seja capaz de entregar retornos acima da média de mercado em prazos longos. Mas voltando aqui, fique à vontade para pausar o vídeo e ler aquela tabelinha com cuidado. Isso aqui é o material da MSI, como eu falei para vocês, mas existe muita discussão, inclusive na literatura, sobre como que a gente de fato captura esses fatores, que filtros estatísticos eu tenho que usar para garantir que essa empresa aqui é desse determinado fator. Aqui tem alguns, os mais comuns, que já é um bom ponto de partida. E agora, talvez você esteja se perguntando como é que eu uso isso? Qual que é a aplicação disso na minha carteira? Eu vou deixar aqui primeiro, antes da gente prosseguir, 2 convites. O primeiro é para você se inscrever aqui no canal, já ir deixando o seu like, mandar esse vídeo para o seu amigo que também quer aprender sobre fatores. Segundo convite é para você que já faz parte da Finclass, assistir a minha Finclass que está disponível na plataforma, porque lá eu trago uma discussão mais profunda sobre fatores, sobre vários temas, mas inclusive dou dicas de como que você pode usar fatores, que fatores são mais apropriados para cada perfil, porque tem um investidor que é mais arrojado, um investidor que é mais conservador, então um conservador poderia usar mais o fator de mínima volatilidade e qualidade, valor, enquanto o mais arrojado poderia usar momentum, poderia usar growth, fatores mais apimentados. Dá para montar ali de acordo com a sua necessidade e as suas características individuais. Mas sobre a questão de usar, eu acho isso muito interessante, porque se você já assistiu outros vídeos aqui do canal da Finclass, talvez você já saiba que eu não sou um adepto do stock picking em ações internacionais, né? Esse ato aqui da gente escolher as ações individualmente, a gente montar uma carteirinha de ações, porque eu acho que é muito improvável que a gente consiga fazer isso e ter resultados melhores do que a média ao longo do tempo, que é um mercado extremamente competitivo, a gente tem estatísticas, até mesmo os profissionais com equipes numerosas e dezenas de mentes brilhantes trabalhando ali para procurar algum diferencial, em média não consegue um resultado acima da média. Então a gente consegue fazer o bom, bonito e barato alocando bem através de ETFs. Agora, se a gente conhece bem os fatores e essas características que movem os preços das ações ao longo do tempo, a gente pode fazer gestão ativa de uma maneira diferente e mais inteligente do que apostar no stock picking, que é fazer o uso dos fatores. Então, esse gráfico aqui que você está vendo, né, na verdade um diagrama, você vê aqui na esquerda a gestão passiva, que é clássica, né, eu comprar um ETF, eu tenho ali um índice, eu vou ter um investimento passivo, que eu quero apenas acompanhar a performance de um determinado índice ao longo do tempo. Do lado direito, né, no círculo verde, eu tenho a gestão ativa. Aí aqui eu tentar selecionar as ações, eu fazer leituras ali mais táticas de acordo com o ambiente que eu estou inserido. E no meio aqui, o círculo laranja, o investimento em fatores. A gente tem zonas de sobreposição dessas
três abordagens. Quando a gente sobrepõe gestão passiva com fatores, eu tenho aqui, por exemplo, o Smart Beta, que é quase uma gestão feita ali por algoritmos. Eu tenho ali um algoritmo que vai ler o contexto de mercado e vai saber qual que é a melhor hora historicamente para comprar growth, para comprar qualidade, para comprar valor, e ele faria ali uma mudança utilizando fatores, mas de forma passiva. Eu não estou opinando ali. Eu comprei um instrumento que tem uma certa inteligência, um algoritmo rodando e está utilizando fatores para gerar um retorno acima da média. E tem essa zona de interseção da gestão ativa com fatores, que aí você, de maneira discricionária, colocar fatores. Então, poxa, eu tenho aqui uma base da minha carteira onde eu estou fazendo simples. Eu estou comprando um ETF global que compra o mundo inteiro para mim de maneira generalizada, como por exemplo o ETF VT lá no exterior ou o ETF World 11 aqui no Brasil. E aí eu tenho uma boa base nas ações internacionais. Só que como uma posição satélite aqui, eu posso adicionar alguns fatores que aí vão guinando um pouco essa carteira em direção dos meus objetivos. A gente está aqui diante do início de um ciclo de corte de juros. Quando esse juro cortar, que fator tende a performar bem? Sei lá, growth. Então eu posso colocar um ETF de growth, uma posição satélite aqui, ao lado dessa minha posição base, que é o alicerce, que é a base neutra, que seria esses ETFs simples, como eu mencionei, VT, o World 11 aqui no Brasil. Ah não, mas eu acredito muito no potencial das empresas que são lucrativas e que têm pouco endividamento, que são líderes de mercado onde elas atuam, têm poder de repasse de preço, indicadores de rentabilidade muito bons, como um ROI elevado, etc. Poxa, boto aqui um ETF de qualidade que eu vou ter ao lado dessa minha base neutra. E assim a gente vai compondo portfólios de acordo com as diferentes características e objetivos que eu tenho. E para a gente se encaminhar aqui para o fechamento do vídeo, só para trazer um pouco mais de contexto para você, vamos dar uma olhada sobre como foi o comportamento histórico de alguns fatores. Aqui eu peguei também como fonte um documento da MSCI que foi publicado em 2013 e você encontra esse documento na internet. Você procurar no Google aí, MSCI Factor Invest, muito provavelmente você vai encontrar o PDF gratuito para fazer o download. Eles fizeram um estudo ali de 1988 até 2013 com diversos fatores. O gráfico que você está vendo já é um gráfico comparativo. É o resultado de cada fator frente ao índice neutro, que é o índice comum, ali um índice de ações globais, no caso aqui o MSCI World, que é um índice que representa ali o mundo desenvolvido, né? Então você nota que ao longo desses vários anos, todos os fatores terminaram acima do ponto inicial, que foi 100. Se é um gráfico comparativo e todos eles estão no positivo, quer dizer que ao longo desse período eles foram melhor do que o índice neutro, o MSCI World, portanto fatores que performaram melhor do que o índice que é a média de mercado. Perfeito. Aí isso não diz tudo, porque ganhar mais não significa que é melhor. Quanto risco foi corrido para entregar esse resultado maior? A gente precisa avaliar isso também. Por isso aqui eu trago uma matriz de risco por volatilidade. Quanto mais para a direita desse gráfico, mais volatilidade esse ativo enfrentou, ou seja, chacoalhou mais. E quanto mais para cima, mais rentável ele foi. Então, quando a gente olha aqui nessa bolinha no canto inferior direito, a gente tem o resultado do índice neutro, do MSCI World. E a gente vê que ele foi o menos rentável no período. Isso a gente já tinha visto no outro gráfico. Agora, ele não foi o que teve o menor risco. Valor teve um risco um pouco maior. Alocação igualitária, né, que é você pegar um índice grande e dar mesmo peso a todas as empresas, de forma que inevitavelmente você acaba dando mais peso para as empresas menores. Então, a alocação igualitária aqui é o índice que tenta capturar o fator small cap. Ele tem mais risco. O fator momentum tem mais risco também. Então, se a gente dividir o retorno anualizado pela volatilidade anualizada desses fatores, a gente vai ter uma noção de eficiência para cada unidade de chacoalho, quanto de retorno eu tive em troca, para ver se isso compensa ou não. E aí nessa tabelinha eu vejo que no período a pior eficiência ficou com o índice amplo, né, o MSCI World, e todos os outros fatores em maior ou menor proporção ficaram à frente, né, sendo o índice de qualidade o que teve um melhor equilíbrio entre risco e retorno. Pessoal, o mercado norte-americano, o mercado internacional de países desenvolvidos, eles são muito competitivos e é cada vez mais difícil a gente se aventurar na seleção individual de ações e obter um resultado
acima da média. O mundo está caminhando para essa tendência. 2024 foi o ano em que a gestão passiva no mundo ultrapassou o volume investido da gestão ativa. Então hoje a indústria de ETFs, de gestão passiva, fundos passivos, já é maior do que a velha indústria, dos gestores tentando bater o mercado. E eu acredito que cada vez mais quem fizer gestão ativa vai estar atento na gestão ativa utilizando fatores, entendendo esse comportamento específico de alguns segmentos de empresas e através do uso de fatores tentar obter um resultado acima da média. Você aí, conhecia os fatores? Gostou desse contexto histórico? Foi um misto, de discussão de mercado com contexto histórico. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se gostou, deixe aqui nos comentários se você já conhecia, se você já utiliza investimento em fatores de alguma maneira, comprando algum BDR de ETF que temos aqui no Brasil ou algum ETF listado lá no exterior. E se você gostou do tema do vídeo e quer sugerir um tema para o futuro, fique à vontade, mande aqui abaixo nos comentários porque a gente lê todos, viu pessoal? Vou ficando por aqui, deixo aqui o meu grande abraço e até a próxima, pessoal!